Você já aprendeu que os verbos são palavras que indicam ação, estado ou situação, ou fenômenos da natureza. E também que eles indicam o tempo que as coisas acontecem, que pode ser no passado, no presente ou no futuro. Nesse vídeo você vai aprender que os verbos também têm vozes. Mas não são essas vozes aí. As vozes do verbo são voz ativa e voz passiva. Na voz ativa, o sujeito é o agente da ação expressa pelo verbo. Quando o verbo está na voz passiva, é porque o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo. Exemplo da voz ativa: nossa sociedade exige mudanças. Nossa sociedade é o sujeito e agente da ação do verbo. Exige é verbo transitivo direto e mudanças é objeto direto. Agora veja um exemplo da voz passiva. Mudanças são exigidas pela nossa sociedade. Nesse caso, o sujeito é a palavra mudanças e é sujeito paciente, pois não realiza a ação expressa pelo verbo. E aqui temos a voz passiva sendo formada pelo verbo auxiliar ser mais o verbo principal no particípio passado. E pela nossa sociedade é o agente da passiva. Geralmente, o agente da passiva vem depois dos termos pela, pelo, pelas, pelos e por. E só mais um detalhe, a voz passiva pode ser de duas formas. Pode ser voz passiva analítica e pode ser voz passiva sintética. A voz passiva analítica é expressa por uma locução verbal formada pelo verbo ser mais o particípio passado do verbo principal. Por exemplo, mudanças são exigidas pela sociedade. São exigidas é o verbo ser mais o particípio passado do verbo exigir. A voz passiva sintética ou pronominal é expressa pelo acréscimo do pronome se, na função de partícula apassivadora. Por exemplo, exigem-se mudanças. O verbo exigir acrescido do pronome pessoal se. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.